Olá, pessoal. Então, um dos nossos últimos conteúdos, da nossa disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados 1 é sobre o abate. Todos os processos, relacionados com o manejo pré-abate, o abate e a sua influência na qualidade e nas características sensoriais da carne. Então, o que é abate? Segundo a Wikipédia, abate é a matança de animais, geralmente de animais domesticados, para uso alimentar e ou sua pele ou couro. Segundo o dicionário, abate é ação ou efeito de abater ou abatimento, diminuição, ação de matar animais para o consumo humano ou processo de criação destes para serem consumidos. Então, não é simplesmente abater o animal, Mas temos que ter todos os cuidados com esse animal para que ocorra, essa transformação do músculo, em carne pós o abate. Como se dá essa conversão, do músculo em carne? A gente já ouviu, mas para reforçar, que no momento que ocorre a sangria, então vai ocorrer uma diminuição da pressão arterial. Claro, o sangue está diminuindo. O que ocorre? Pressão arterial diminui, pouca circulação sanguínea. E o que o sistema circulatório faz, quando começa a diminuir essa circulação sanguínea? O sistema circulatório, ele aumenta a frequência cardíaca e começa a ocorrer a vasoconstrição, do sistema vascular periférico, e começa a concentrar, diminui a circulação nas partes extremas. E após essa sangria, as células do corpo do animal, elas tendem a ficar vivas e começam a gastar energia muscular. O ATP, que é adenosina trifosfato, creatinina fosfato e glicogênio. Os animais, quando ainda estão vivos e há a disponibilidade de oxigênio, dentro do organismo desse animal, a degradação do glicogênio dentro do organismo se dá por meio de glicólise aeróbica, que vai ter como resultado água, gás carbônico, liberando energia em forma de ATP. Mas quando ocorre a sangria, o abate desses animais, não tem mais oxigênio, a falta de oxigênio. E a degradação do glicogênio muscular ocorre por via de glicólise anaeróbica, sem oxigênio, que leva à formação do ácido lático a partir do piruvato. E essa formação do ácido lático vai fazer com que reduza o pH muscular, fazendo então que ocorra a conversão do músculo em carne. Então, como ocorre a acidificação muscular? É resultado, da via anaeróbica, ocorre a produção e acúmulo do ácido lático. Ele é produzido até que todo o glicogênio que está contido no músculo seja hidrolisado, ou até que o pH iniba a ação enzimática. E essa inibição vai ocorrer quando o pH ficar em torno de 5,5. O pH muscular no momento do abate desses animais, ele está em torno de 7, um pH 7, um pH neutro. Após o abate, esse pH vai diminuindo progressivamente, até chegar num pH de uma carne considerada normal, entre 5,5 e 5,8. E a velocidade dessa queda desse pH, e a extensão da acidificação, da quantidade que vai acidificar essa carne, vai depender do quê? Da espécie que a gente está trabalhando e da tecnologia de processamento. E como que esse animal foi conduzido até o momento do abate.
Então, olhem bem essas imagens, né? Esses animais. Será que eles estão com estresse, sem estresse? Eles poderiam ter sido criados, né, numa área longe da fazenda, nunca pouco contato com o humano, né? E de repente eles são trazidos para a mangueira para serem levados para o abate. Eles não sabem, eles não conhecem, então ficam um alto grau de estresse. Esse alto grau de estresse por todo esse sofrimento que eles estão passando, né, essa mudança, esse tempo, né, todo esse tempo de manejo que eles estão passando, eles vão usar rapidamente as reservas de glicogênio, isso os animais ainda vivos, né, que vai resultar o seu esgotamento, eles vão esgotar as reservas de glicogênio ainda vivo, e vai impossibilitar a queda do pH pós-morte. E que tipo de carne vai estar formada aqui? Como impossibilitando a queda do pH pós-morte. A gente vai ter o quê? A formação da carne DFD. Ou ainda, os animais sofrem uma aceleração da glicólise logo após o abate, gerando um acúmulo de ácido lático no músculo. E, consequentemente, quando tem um acúmulo alto de ácido lático no músculo, vai diminuir muito rapidamente a queda do pH. Isso quando for um estresse, por exemplo, no embarque, transporte desses animais até o frigorífico. E que tipo de carne vai estar formando aqui se diminui de forma acelerada o pH da carne? Vai formar que tipo de carne? Uma carne do tipo PSE. Então, nós vamos ter duas carnes aqui. A carne do tipo PSE e a carne do tipo DFD. Aqui, então, nessa figura, né, traz para vocês o declínio, né, do pH pós-morte de 3 situações, né, onde o gráfico, né, a linha do meio é considerada uma carne normal, a linha superior, então, é considerada uma carne com formação de FD. Olha, observem que o pH, no final, ele não baixa muito, ele se mantém acima de 6. E uma carne PSE, que na primeira 1 hora após abate, essa carne, esse pH dessa carne já teve um declínio muito grande de pH. E daí vai continuar a se manter até 5,5, 5,4, após 24 horas pós-morte. Então, são vários, né, os fatores, a gente já a gente vê isso, já viu nas aulas anteriores, né, que são vários os fatores que podem influenciar na composição e na qualidade dessa carne. O tipo que o animal, o tipo de alimento que esse animal recebe, né, aqui só um exemplo de bovinos a pasto ou animais confinados. Então, falando do tipo de alimentação, a gente já comentou se é macho, fêmea, ou macho castrado, a espécie, bovinos, aves, suínos, como que esse animal foi criado, se ele teve estresse ou não passou por estresse, se ele realizava algum tipo de exercício, todos esses fatores, então, vão influenciar na qualidade da carne e na sua composição. Depois, esses animais, né, vão ser transportados, vão ser realizados, então, os principais manejos pré-abate, que vão incluir vários fatores. Muito bem, a hora do embarque. A gente tem que cuidar para realizar a hora do embarque, em que momento? Às 12 horas, que o sol está muito forte, ou fazer o embarque ao amanhecer, nas primeiras horas da manhã ou à tardinha, quando o clima está mais ameno. Essas coisas devem ser levadas em consideração. Será que o animal vai ficar mais ou menos estressado se ele entrar dentro de um caminhão com o calor do sol do meio-dia ou se ele for transportado às 7 horas da manhã?
Como ocorre a formação dos grupos? Os animais, então, foram trazidos, né, para serem embarcados. Muitas vezes, esses animais, se nós pensarmos em bovinos, eles estão distribuídos numa área grande. Eles não têm um convívio. Agora você vai pegar, vai colocar todos eles no mesmo compartimento do caminhão, vai ocorrer brigas por hierarquia, eles não se conhecem, eles não convivem, eles vão querer disputar espaço. Então, se for preciso que ocorra essa formação de grupos, que esses animais sejam, então, trazidos para a mangueira um dia antes, para já fazer uma pré-mistura, para eles começarem, né, a se acostumar, e quando forem embarcados, o grau de estresse já não esteja tão alto. Existem alguns caminhões que têm alguns compartimentos que com maior número de divisórias. Isso facilita na hora da formação dos grupos. Outro item importante no manejo pré-abate, como que esses animais são conduzidos? Será que esses animais foram conduzidos com choque, com o cachorro ajudando a tocar? Com um pedaço de pau batendo neles? Ou se foi utilizado a técnica para bovinos, das bandeiras, para suínos, conduzindo esses animais de 3 a 5 animais, usando pranchas, né, para ajudar eles a se direcionar até a rampa de embarque. Tudo isso influencia, né, em você ter ou não ter a formação de uma carne adequada. Como que é o nível da rampa de acesso? Vocês acham que pensem num suíno, que ele a vida inteira foi mantido numa baia pequena, né? Ele não sai, ele nasceu e vai praticamente não vai morrer ali, né? Mas ele nasceu, cresceu, se desenvolveu naquele espaço. Ele não faz exercício físico. O terreno, né? A baia, ela é reta, não tem ondulações, não tem rampas. E você vai retirar esse animal para fazer o embarque, ele vai ter que subir uma rampa bem acentuada. Será que isso não vai ocorrer nenhum tipo de lesão na musculatura desse animal? Vai ocorrer lesão. Ou lá no frigorífico vai ter perdas na carcaça. Então, coisas que têm que ser pensadas antes de fazer o embarque desses animais. O tipo do piso. Imagine um piso escorregadio. A quantidade de lesões que podem ocorrer na carcaça desses animais. Proteger os animais das intempéries. Como a gente tinha falado, se ocorre um embarque, né, desses animais quando o sol está muito forte, usar um sombrite, usar um aspersor, para tentar deixar o ambiente mais favorável para esses animais. O veículo ser apropriado, o piso do veículo ser apropriado, esse veículo ter ventilação, que não seja um local, que seja um local próprio, né, para o transporte dos animais. Cuidar a densidade, número de animais por metro quadrado, ou número de quilos de animal por metro quadrado. Existem densidades diferentes. Se dentro de um caminhão a alta densidade e a baixa densidade, os dois extremos da densidade vão levar a causar danos na carcaça. A alta densidade, os animais vão ficar muito apertados, pode ocorrer de algum deitar e os outros pisotear, levando até esse animal à morte. Ou a troca de calor, né, não ocorrer uma ventilação adequada e o calor ser excessivo e também levar a um grau de estresse. Ou a baixa densidade, os animais vão perder o ponto de equilíbrio, porque querendo ou não, quando tem uma densidade adequada, ele vai ter o ponto de equilíbrio, né? Vai ter o outro animal ali do lado. Por quê?
baixa densidade, os animais vão ficar batendo de um lado para o outro. Eles podem bater tanto na parede do caminhão como no outro animal. Isso também vai levar o quê? A danos na carcaça. Como que o motorista recebeu algum tipo de treinamento? Como que esse motorista conduz o caminhão? Ele é cuidadoso? Como que ele faz as freadas? Tudo isso tem que cuidar. Qual que é a distância entre o local de embarque até o frigorífico? Distâncias muito grandes. Você vai ter que fazer uma parada para molhar esses animais, ver como é que eles estão. Coisas que têm que ser cuidadas, né, no manejo pré-embarque. Outros cuidados, né, também são no manejo pré-abate, só que quando esses animais chegam no frigorífico. Esses animais eles vão passar então por uma inspeção anti-morte, para ver como é que eles estão, se eles estão bem, se não tem nenhuma lesão. Vai ter uma área para descanso, e essa área de descanso é importante para quê? Para diminuir essa adrenalina, para diminuir esse estresse, para que não ocorra a formação da carne PC e DFD. Esses animais têm que passar por um tempo de jejum adequado. Cada espécie tem um tempo de jejum. E esse jejum vai servir para quê? Para diminuir, então, essa carga, né? Que pode, do trato gastrointestinal, que pode vir a causar problemas, né, de contaminação na carcaça. Esses animais vão passar por um banho de aspersão, e esse banho de aspersão, né, além de limpar, também ajuda a diminuir o estresse. Como que esses animais estão sendo conduzidos para a sangria? Com choque ou de uma forma adequada? Manejos pré-abate influenciam no quê? Na obtenção do nosso produto final. Muito bem, nosso animal entrou dentro do frigorífico. Como que ocorreu ou ocorre o atordoamento? Os equipamentos os equipamentos são adequados para aquela espécie? O tempo entre o atordoamento e a sangria foi respeitado? Porque se passar muito tempo o atordoamento, quando for realizar a sangria, esse animal já vai poder estar voltando à consciência. Como que ocorreu a esfola, a evisceração, os cuidados na hora de fazer a evisceração? Como se realizou o corte da carcaça? Tem a área da inspeção, para ver se não tem nenhum hematoma, nenhum dano nessa carcaça, nenhuma contaminação. E depois, como que ocorreu o resfriamento dessa carcaça? Ela está adequado à temperatura? Todos esses fatores vão influenciar lá na nossa carcaça, né? Na obtenção de uma carne de qualidade. Para a gente fazer o quê? Oferecer ao consumidor ou fazer alimentos processados a partir desse. Então, durante o estresse, né, os animais fazem o quê? Acumulam ácido lático no músculo. Esse acúmulo de ácido lático no músculo vai prejudicar a queda do pH. A gente já viu anteriormente. Essa queda do pH vai influenciar o quê? Na formação da carne PSA e DFD. Ocorre também uma rápida desnaturação proteica e também um rápido estabelecimento do rigor mortis. O estresse pode ser psicológico. E o estresse psicológico vai estar relacionado com o quê? Com o que esse animal passou. Alterações no manejo, né? Uma dessas alterações no manejo, a gente já citou anteriormente, formação de lotes. Como que ocorreu a manipulação desse animal? Como que foi o embarque, o desembarque, o transporte
como que foi a espera ou não teve espera no frigorífico antes do abate. Então, ele vai passar, né, por um agente estressor que vai levar ao estresse e ele vai tentar se adaptar a isso que ele está passando. E a primeira coisa que esse animal vai tentar fazer, ele vai ficar em reação de alarme. Pronto. Ele tem uma resposta fisiológica, tem a função de preparar o organismo para que ele consiga fugir, lutar, sair dali, porque ele não quer ficar com aqueles outros animais, ele não quer ficar trancado dentro daquele caminhão. Depois vem a resistência. O organismo, né, ele começa a tentar reparar os danos causados, reduzindo os níveis hormonais. E depois vem a exaustão, que leva a falhas de mecanismo de adaptação. E essas falhas de mecanismo de adaptação vão levar a alterações na queda do pH. Então, aqui a gente já viu essa figura anteriormente, né? Que as alterações na queda do pH vão levar à formação de carnes. Carne com uma queda do pH que ela não conseguiu, então, chegar a 5,6, ficou acima de 6, uma carne DFD, uma carne que na primeira 1 hora após abate já chegou a 5,5, 5,4, vai ocorrer, então, a formação de uma carne PSE. Então, o que é uma carne PSE? Essas alterações na qualidade da carne, né? A carne PSE, essa primeira carne aqui, é caracterizada por ser pálida, flácida e exudativa. Em determinadas raças suínas, esse defeito está relacionado a animais que apresentem o gene alotano. Esse gene alotano, né, ocorreu pela transformação, né, dos animais, pelo melhoramento genético, né, e não se cuidou no melhoramento genético que estava fazendo um melhoramento genético, né, selecionando e acabou selecionando animais que tinham a propensão a apresentar esse gene. Geralmente animais de raças que produzem uma carcaça com maior quantidade de carne podem vir a apresentar o gene alotano. Ocorre uma rápida degradação do glicogênio, principalmente após o abate, o que faz com que o pH atinja valores inferiores a 5,8 1 hora após o abate. E a combinação entre baixo pH e elevada temperatura causa uma maior desnaturação das proteínas miofibrilares, ocorrendo a exudação. E a carne DFD, aqui é uma carcaça com formação de carne DFD, são carnes com aspecto escuro, firme, seco. Aparecem em animais sensíveis ao estresse, associado a alta temperatura ambiental, esforço físico e forte excitação. A principal causa é o estresse prolongado antes do abate, com esgotamento total das reservas de glicogênio, não permitindo a acidificação do músculo. O pH final vai permanecer acima de 6. Então, quais são as principais propriedades sensoriais da carne? A gente tem a capacidade de retenção da água, o CRA, cor, textura, que dentro da textura a gente encontra maciez, suculência, mastigabilidade, sabor e aroma. A capacidade de retenção de água, ela pode ser definida como sendo a capacidade da carne reter sua própria água durante a aplicação de forças externas, tais como cortes, aquecimento, trituração, prensagem. A capacidade de retenção da água é fundamental em termos de qualidade, pois pode influenciar cor, textura, suculência e maciez da carne cozida. A capacidade de retenção da água se manifesta pela exudação ou gotejamento da carne. A formação de ácido lático é consequente
e consequente queda do pH pós-morte são responsáveis pela diminuição da capacidade de retenção da água. Qual a relação que existe, então, entre a capacidade de retenção da água e o manejo do abate? Qual o tipo de carne formada após abate tem características de ser exudativa, perde líquidos e é pálida? Que tipo de carne? A carne PSE, ela é pálida, mole e exudativa. O que leva à formação dessa carne? O animal, então, mal manejado, estressado, será que aqui está sendo obedecido a densidade adequada, quilos de animal por metro quadrado? Existe um animal se sobrepondo ao outro, animais sendo pisoteados. Então, estresse durante o transporte ou na espera no frigorífico podem levar, ao quê? A aceleração da glicólise após o abate, gerando acúmulo de ácido lático no músculo, levando a uma acelerada queda de pH. Aqui acompanha a flecha, Aqui ocorre na primeira 1 hora pós-morte uma diminuição acelerada do pH. E como a gente pode evitar isso? Tendo cuidado, fazendo os manejos adequados, pré-abate, para que se não ocorra, então, a formação, que esse animal, então, não passe por um estresse muito alto. E também, se formos trabalhar com suínos, tentar selecionar animais que não tenham o gene alotano. Só por questão de informação, a carne DFD, ela apresenta uma alta capacidade de retenção de água. E a cor da carne? Os pigmentos da carne são formados por proteínas, hemoglobina, que é o pigmento sanguíneo, e mioglobina, que é o pigmento muscular. Quando a carne fica em contato com o ar, a mioglobina reage com o oxigênio e forma um pigmento relativamente estável, denominado oximioglobina. A desoxigenação da oximioglobina resulta na mioglobina reduzida, que é muito instável. A oxidação da mioglobina forma metamioglobina, de coloração marrom e indesejável. A quantidade dessa mioglobina varia com a espécie, sexo, idade, localização anatômica, atividade física, o que explica a grande variação de cor na carne. E qual a relação da cor da carne com como esse animal foi conduzido no manejo pré-abate? A carne de cor pálida, oriundo de uma carne PSE, se origina por quê? Ocorre um rápido consumo do glicogênio e rápida acumulação de ácido lático. Associado a problema de dissipação de calor, ocorre a desnaturação das proteínas. E as proteínas que dão a coloração da carne, resultando numa carne pálida. E por que a carne DFD ela fica com essa cor mais escura? Ocorre uma rápida utilização das reservas de glicogênio, reduz a formação de ácido lático e o pH final fica alto. Por ter mais elevada CRA, que é a capacidade de retenção de água, olha, já está unindo duas funções, que é a maior quantidade de água intramuscular, vai refletir menos luz. E o pH final mais alto leva a uma menor desnaturação da mioglobina, que é o pigmento de cor da carne. Então, aqui a gente já sabe por que a carne PSE é pálida, por que a carne DFD é mais escura em comparação à
cor de uma carne normal. E a textura da carne? A maciez talvez seja o fator mais importante para o consumidor ao julgar a qualidade da carne. Os fatores podem ser de duas origens, fatores ante-morte e pós-morte. Ante-morte, idade, sexo, nutrição, exercício, estresse antes do abate, tipo de músculo, presença de tecido conjuntivo, pós-morte. Se ocorreu ou não ocorreu estimulação elétrica, como que foi o resfriamento da carcaça, pH final, maturação, comprimento do sarcômero, método e temperatura de cozimento. A gente pode fazer a determinação da maciez através da avaliação sensorial ou utilizando o aparelho que mede a força de cisalhamento. E a maciez da carne? O que a maciez da carne tem em relação à carne DFD e PSE? Vocês podem perguntar, mas a carne PSE é mole, a carne DFD é macia. Mas, devido à alta capacidade de retenção de água na carne DFD, quando ocorre o processamento, essa carne vai ser mais macia. Se ela passar por cozimento, essa carne vai ser mais macia, em comparação à carne PSE, porque ela já vem perdendo água, já vem desidratando, já vem sofrendo o processo de exsudação. Quando cozinhar, né, preparar, ela vai perder mais água, ficar mais dura em comparação à carne de FD. A suculência da carne cozida é a sensação de umidade observada nos primeiros movimentos de mastigação. É devida à rápida liberação do líquido pela carne. A sensação de suculência pode ser mantida, principalmente devido à presença de gordura que estimula a salivação. A gordura intermuscular funciona como uma barreira contra a perda de suco muscular durante o cozimento. Aumenta, portanto, a retenção de água pela carne e aumentando a sensação de suculência. A gordura intramuscular, marmoreio, aumenta a sensação de suculência. Sabor e aroma. Já foram identificados mais de 1000 componentes responsáveis pelo aroma e sabor. O aroma e o sabor da carne podem ser determinados por fatores antes do abate, espécie, idade, sexo, raça, alimentação e manejo. Outros fatores, como o pH final do músculo, condição de resfriamento e armazenamento e procedimento culinário também vai afetar os parâmetros sensoriais. Qual que é a relação do manejo pré-abate no sabor e aroma da carne? A carne DFD, ela apresenta falta de sabor e aroma. Ela apresenta uma pior qualidade degustativa quando comparada às outras duas carnes. Quais são as principais implicações do manejo pré-abate que acabam levando, né, à formação da carne PSE? As implicações dessas duas carnes, né, para a industrialização dessa carne, oferecimento ao consumidor. A carne PSE não apresenta aceitação pelo consumidor, devido à sua palidez, principalmente do lombo e do pernil, e perdas por exsudação da carne fresca. A carne DFD apresenta baixa aceitação pelo consumidor, ela apresenta baixa atratividade, devido à cor e à textura. A carne PSE, quando processada, pode levar a problemas de processamento e rendimento, devido ao quê? Aumento das perdas na cura, aumento das perdas por cozimento, aumento das proporções de gelatina em produtos enlatados. A carne DFD, ela apresenta uma falta de sabor e aroma, pior qualidade degustativa, ela apresenta uma menor
ela tem uma baixa vida de prateleira devido ao quê? Devido a ela manter essa alta quantidade de água retida, ela tem uma menor capacidade de difusão do sal durante a cura, mas apresenta pontos positivos, como a maior capacidade de retenção da água aumenta a maciez e menor perda no cozimento. Já a carne de FD, ela ainda apresenta um problema, que geralmente animais, então, que apresentam o gene elotano, pode, durante o transporte, aumentar a taxa de mortalidade desses animais, quando ocorre o transporte deles até o frigorífico. Então, aqui, só para fazer um fechamento, né, quais são os fatores que podem influenciar na qualidade da carne? A gente já viu, né, que a base genética desse animal, como esse animal foi alimentado, a idade e o peso que esse animal foi para o abate, o sexo, macho, fêmea, macho castrado, como que esse animal foi produzido, quais são os manejos que esse animal passou pré-abate e os manejos pós-abate, como que essa carcaça foi trabalhada depois. E a qualidade da carne pode ser mensurada pelos atributos sensoriais, como a cor da carne, maciez, suculência, sabor, aroma, marmoreio, e de qualidade tecnológica, que vão influenciar no processamento dessa carne. pH, consistência da gordura e capacidade de retenção da água.